E falando em poupar, que esta é a palavra de ordem atualmente, principalmente quando falamos em economia, e não é de elogios, não. É a economia brasileira que permanece endividada com todos nós brasileiros. Na última sexta-feira, o governo anunciou mais um corte de gastos. E mesmo com isso, havia um rombo de mais de 60 bilhões de reais nas contas. Segundo o relatório Focus, divulgado hoje pelo Banco Central, o cenário é ainda mais negativo. A inflação está em 7,62%. E o desemprego ao infinito e além. Mas nós vamos entender melhor o cenário e as perspectivas, fazendo um balanço da coisa toda. E quem nos ajuda nessa tarefa, numa conta que não fecha, é a economista, nossa parceira e querida amiga, Denise Campos de Toledo. Boa noite, minha bonitinha. Não fique magrela. Denise, você emagreceu muito. Menos. Como é que vai? Cuidado. Imagina. Uma moça acima do peso é tão bonita. Não fala isso. É saudável. Você emagrecendo desse jeito, pelo amor de Deus, Denise. Obrigada por reparar. Imagina, se não. Não quero que você fique magrinha. Denise, nossa pauta agora. 2016 na sua visão, seria mais um ano inteiro de déficit fiscal? Quer dizer, não há nenhuma previsão de melhora nessa história? Olha, eu acho, Rony, que o próprio governo tirou essa expectativa da gente, né? Na semana passada, como você falava, ao anunciar o corte de gastos deste ano, no orçamento que já tinha apresentado, o governo admitiu que o rombo deve passar dos 60 bilhões. Então é como se ele estivesse desistindo. Ele vai recorrer a precatórios que não foram resgatados, a outros depósitos judiciais que estão nos bancos, mas é tudo para tapar buraco. Ele conta ainda com a volta da CPMF, mas reequilíbrio mesmo não tem. Então fica muito aquele discurso de vamos aumentar os impostos, e enquanto o governo não consegue fazer a parte dele, até por incapacidade política, tem a crise. Então ele fala em reforma da Previdência, mas é uma coisa de muito longo prazo, né? O resultado final que a gente poderia esperar. Lógico. O caminho até pode ser esse, em algum momento vai ter de ocorrer uma reforma da Previdência, mas não é a proposta agora. Assim como a ideia do governo de limitar os gastos, ele quer que seja previsto em lei que haverá um limite para os gastos, para ele ficar engessado mesmo. Agora, também seria uma perspectiva de longo prazo. O que nós temos hoje é o déficit fiscal, a previsão de recessão da economia e de inflação. E o governo ajudou a delinear esse cenário para 2016. Ele já admitiu que também vai ter o estouro da meta de inflação. A inflação vai chegar em 7,1%, é a projeção do governo. Menor que a do mercado, mas isso cria também uma expectativa muito ruim, não é? Seguramente. E o desemprego? Como é que fica a situação de desemprego? Hoje eu estava lendo no Estadão, primeira parte do Estadão hoje, que as pessoas que têm nível universitário, quer dizer, um bacharel em qualquer coisa, sei lá, tem a formação acadêmica, estão perdendo seus empregos também. Isso faz com que as pessoas se arrisquem a ser empreendedores. Eu conheço, vou buscar um lugarzinho ao sol, eu conheço esse filme. Você parte para empreendedorismo, monta o teu negócio e se arrebenta todo porque você não aguenta essa carga tributária perversa. Eu tenho vários amigos que fizeram isso, estão fechando seus comércios porque não aguentam tanto imposto. Ou também não tem experiência, né, Rony? Porque também a pessoa pega a indenização, perde o emprego, vai lá e monta o negócio, não sabe como lidar, porque aí você não tem uma renda fixa, como acontece com o assalariado, mas é um caminho, porque você vai ter aumento do desemprego este ano. A gente já teve, na semana passada, a divulgação da PNAD trimestral. Até o mês de novembro, a taxa de desemprego chegou a 9%. De acordo com o IBGE. As projeções são que chegue neste ano a 12%, 13%. Meu Deus. Só no ano passado houve o corte de 1,5 milhão de empregos formais, não só com mais escolaridade. No geral, a região Nordeste, que tem uma população mais pobre, está registrando índices ainda mais altos de desemprego, e isso reforça o ciclo negativo da economia. Claro. Porque o desemprego derruba mais o consumo e aí derruba mais a atividade. E por que esta brutalidade de imposto, gente, que não acaba? Lança um, logo depois tem outro. Hoje é para tentar viabilizar o ajuste fiscal, que não vai sair.
não é? Porque o governo não consegue cortar gastos. Então não vai ter o ajuste, possivelmente a gente vai ter mais carga tributária, já teve, né? O governo já cortou várias desonerações, já aumentou o preço de vários produtos por cortar os impostos, vai ter mais uma rodada agora no mês de maio, vai pegar até ração de animais. Vai, estou sabendo. Até ração de animais. Bicho, eu estou pensando como é que eu vou fazer. Eu também tenho. Fazer o problema. É engraçado isso, sabe que eu estava lá com meu filho lá nos Estados Unidos, e ele me apresentou um amigo dele que tem um negócio lá de médio porte. Num jantar, ele me disse uma frase que no mínimo você fazer uma reflexão. Você vem de um país, Rony, em que quem dá emprego é penalizado. Tem um custo brutal, né? Para eles é 9%, aqui chega a 114%. Para quem investe também, né? Investir Exatamente. No Brasil custa muito caro, muito fora o risco que você, qual o retorno que você vai ter, qual a segurança jurídica que você tem, até em algumas áreas. A gente imagina o governo tentando atrair investimentos para infraestrutura, só que no caso de energia, por exemplo, ele mudou toda a regra. Exatamente. E ajudou muito a levar a situação de crise que nós chegamos ao tarifaço. Claro. Brasil, como falam lá na PAN, Brasil, o país dos impostos. E vai continuar sendo por muito tempo, pelo jeito, né? Bom, e o cenário internacional? Porque, você sabe, o governo fala muito nisso, né? Não, mas o cenário internacional e tal. De alguma maneira você acha que influencia a nossa situação? Pode influenciar agora. Não é responsável pela crise de modo algum. A crise foi produzida por aqui mesmo, por ineficiência, por erros da gestão da economia, por insistência em alguns pontos, medidas populistas, excesso de estímulo ao crédito na hora errada, excesso de gastos, de ampliação de programas sociais. Teve até um apelo político nesse sentido. Foi, claro. Então a crise veio dessa situação de desequilíbrio criada pelo governo. Só que hoje a gente tem vários fatores de incerteza no mercado internacional. Para começar, tem a desaceleração da China, que agora parece uma grande preocupação. Eles têm lançado muitos estímulos. O governo lá é totalmente intervencionista. Você não sabe até que ponto os dados que são divulgados são reais, mas o governo tenta segurar o comportamento positivo de bolsa de valores, do mercado e também da economia. E hoje o mercado reagiu muito a isso, colaborou para a alta de preço de commodities. Aí vem a outra preocupação, que é a queda do preço do petróleo. Isso afeta empresas menores do setor. Elas podem chegar a uma situação de calote que levaria a problemas no sistema bancário internacional. Certo. Há preocupações também por aí, e o que se percebe é que algumas economias, grandes economias desenvolvidas, elas não têm respondido muito aos estímulos dados pelos bancos centrais. Até os Estados Unidos já está revendo aquela ideia de voltar a subir os juros, que percebeu que não houve ganho de produtividade, tem alguns problemas em relação à economia global. Você tem no Japão juros negativos. E a economia não reage para valer. A Europa com estímulos também, com juros baixíssimos, aí perto de zero, o investidor de repente tem que pagar para aplicar o dinheiro. Que é uma coisa totalmente inédita no Brasil, a gente não sabe o que é isso, né? A gente pode até perder para a inflação, mas o juro é alto, né? Mas tem essa situação. Então há muita dúvida quanto a essa desaceleração global, que pode ter implicações aqui para o Brasil, retorno de exportações, não é? Os investimentos, e vai pegar o Brasil numa situação de favorável, que é essa crise toda, né? Então, agora hoje nós tivemos uma reação do mercado. É isso que eu queria perguntar para você. A troco de que o mercado reage desta maneira hoje? Bom, Petrobras, a ON parece que subiu 15%. Disparou. Vale também, porque subiu o preço de minério de ferro. Aí também. Tem relação com China. Aí cai o dólar. Mas aí teve essa... Por que isso? Acompanhou o mercado internacional, foi um dia de trégua. Até a página 2, que ninguém subiu a esse nível. Não, mas estimulou a China, mas a Europa também teve um dia positivo de bolsa de valores. Agora, a nossa moeda foi a moeda com maior variação no mundo. Agora, teve a ver também com o componente político. A nova etapa da Lava Jato. 23ª, Carajé. Carajé. Isso, porque chegou no João Santana, que é marqueteiro da presidente Dilma, também foi de outras campanhas do Partido dos Trabalhadores, mas na leitura do mercado, isso faz com que haja uma ameaça maior à posição da presidente Dilma no julgamento do processo de impeachment pelo TSE, que vai avaliar a possibilidade de dinheiro, de doação da campanha, ter relação com a corrupção. Então, se as denúncias chegaram ao marqueteiro, o que o mercado, na verdade, torce, entre aspas, é para que chegue na presidente Dilma, viabilize esse processo de impeachment, porque depois que o governo meio que jogou a toalha e admitiu que a gente vai ter um ano de recessão, com o estouro da meta da inflação, novo déficit fiscal, é o atestado de que eles não têm capacidade de reverter a situação.
Então, fica aquela expectativa de que venha uma mudança de governo, de equipe econômica, com um choque de confiança, alguma coisa parecida com o que aconteceu na Argentina. Sim. Nós temos diferenças imensas, processo de impeachment não acontece de uma hora para outra, não é essa denúncia que vai garantir o processo, claro, mas tem esse respiro do mercado financeiro que deixa muito clara a posição dele. Então, houve um momento de trégua neste cenário conturbado que a gente tem no exterior e teve essa novidade aí da nova operação da Lava Jato. Foi isso. Olha, Denise, para quem, essa meninada que faz a produção desse programa nosso aqui, está na casa dos 20 anos, com toda certeza vai ter menos oportunidades no mercado de trabalho. Quem está na faixa dos 30, 40, já aprendeu a puxar o freio de mão quando a coisa aperta, para ser mais prudente. Agora, e os caras como eu, que já passou de 60? Claro, vivenciamos isso anteriormente. Não nesta magnitude, mas... Essa crise é inédita. É inédita. Nunca foi assim. O que você pode dizer para o pessoal de casa? Qual é a melhor forma, na tua visão, de se passar por esse momento, não diria incólume, mas de forma menos dolorida? Olha, talvez as pessoas tenham que enfrentar uma situação que é inevitável, como é o caso do desemprego. Esse é um risco presente nas várias áreas, nos vários setores, para os vários níveis de graduação. Então, desde o profissional menos qualificado ao que tem maior formação, ele pode sofrer com desemprego. E aí é ter cabeça fria para poder reagir a essa situação. Se você recebe uma indenização, é você administrar da melhor forma possível, aplicar da melhor forma possível. Se for o caso, partir para algum empreendimento, aí é que vem o não problema tentando novo, gastar tudo de uma vez. Botar todos os ovos na mesma cesta. Não coloca tudo, porque você não tem experiência. Então, tenta abrir um pequeno negócio, possivelmente a renda vai ser menor. Em relação à inflação, você tem que cortar todas as despesas para adequar a receita que você tem, isso estando ou não empregado. Não pode cortar tributo. Não pode cortar imposto, mas as empresas até acabam fazendo isso, né, Rony? Entre pagar a folha de salários e o imposto, elas acabam deixando de pagar o imposto. Então, chega um ponto em que o governo vai com tanta fome em relação à carga tributária que ele deixa de arrecadar. Então, exatamente, pode acontecer isso no Brasil, porque acaba sufocando a sociedade, e o empresário deixa de pagar e adia e vai enfrentar um processo lá na frente, vai ver quais são as consequências. Então, hoje, é administrar as finanças, é cortar tudo que você tiver necessidade de cortar para adequar os teus gastos à receita que você tem, compatibilizando, claro, com os efeitos da inflação, que é uma inflação muito pesada, que aumenta despesas básicas, e tentar se preparar com investimentos, tentar aproveitar o juro alto, isso para quem está com fôlego financeiro. É um momento de cautela, de não ficar gastando à toa, de gastar dentro do previsto, com planejamento, com segurança e com alguma cautela. É importante ter cautela nesse momento, mesmo que você tenha muito dinheiro. Tem muita gente com muito dinheiro, com uma empresa sólida, que está tropeçando nas dificuldades de mercado. É verdade. É meio geral, assim, desde o funcionário que recebia um salário mais baixo até um grande empresário que, de repente, tem uma reversão total do movimento do mercado dele. Né? É verdade. É isso. Bom, fugindo da pauta, estou sabendo que a minha querida amiga está concorrendo ao troféu Mulher Imprensa, na categoria de comentarista de rádio. Isso. O fato de ter sido indicada, para mim, já é um prêmio. Então, eu queria dizer para você só o seguinte: parabéns. Obrigada. Vou ficar completamente torto, de tanto que eu vou torcer para você ser, de fato, vote. A vencedora. Votarei. É votação popular. Como é que é essa história? Conta. Entra no site, é o portal Imprensa, aí tem o site, jornalistas mulheres nas várias categorias. Eu estou como comentarista de rádio, tem que votar, aí recebe um e-mail e confirma. É isso, o portal Imprensa, troféu Mulher Imprensa. Tem mais um voto aqui. Obrigada. Obrigado meu amor. Quero agradecer muito a presença da nossa querida amiga, que é comentarista de economia aqui da nossa casa, do Jornal da Gazeta, que é a Denise Campos de Toledo. Magrinha, mas continua bonita. Obrigado, meu amor.